Eu comecei a trabalhar com digital ali na pandemia e comecei para aquela área da afiliação, né? Que foi bem quando estourou. E eu fui aquela pessoa que vendia curso para ensinar a vender o próprio curso. E aí, com o tempo, fui aprendendo gestão, aí comecei a trabalhar como gestora, aí saí da parte de afiliação, depois acabei engravidando e deixando meio que tudo de lado. Aí agora que o Noah já vai fazer aí seus 2 anos, eu retornei à agência, né? Que eu já tinha desde 2021. Mas aí peguei firme nela mesmo o ano passado, ali na metade do ano. E, assim, tinha um cliente ou outro, nunca fiz tráfego da agência, nunca botei agência em tráfego, nunca fiz prospecção nesse formato que tu ensina, né? Comecei a fazer agora. Já botei gente para trabalhar comigo para fazer também. E comecei a focar só no comercial. E aí eu fui atrás de mentorias, que foi quando eu te falei que peguei algumas mentorias. Não vou falar nomes, assim, que são grandes, assim, né? São os grandes, assim. Investi bastante, mas foi bem difícil ter algum retorno, assim, sabe? Não consegui pegar um bom conteúdo assim com eles. Então, acabei não retornando muita coisa com a agência. E aí, do nada, que eu te falei, eu acho que eu tinha 3 clientes ativos, assim, pagando tickets baixos. Eu não conseguia cobrar mais, eu não conseguia sair daquela coisa de pacote. Eu fui ensinada que, tipo, tem que ter o A, o B e o C, porque ele sempre vai escolher o C, que é o do meio, entendeu? Eu falei, preciso mudar essas coisas aí de uma vez. E foi quando apareceu um vídeo teu, aí eu comecei a assistir teu canal. Me encantou o fato de tu não ter, tipo assim, muitos seguidores, né? Porque a gente sabe que nem tem muitos seguidores, tipo, entregar um conteúdo muito bom. Falei, poxa, eu vou dar uma olhada. Aí comecei a olhar as tuas aulas, aí eu vi uma que falava da prospecção ao vivo, vi a primeira vez, falei, nossa, que diferente, né? Porque realmente eu fui ensinada a buscar o número do decisor, já entrar em contato falando que eu já tinha marcado uma reunião com o decisor, sendo que eu nem sabia quem era, nem o nome dele eu deveria saber. Então, fui ensinado muitas coisas e eu falei, cara, vamos mudar um pouco pra ver se dá certo. Aí eu consumi, me inscrevi por e-mail, consumi tuas 15 horas de conteúdo. Consumiu tudo do intensivo? Tudo. Eu não sou o tipo de que eu gosto muito de estudar. E coisas longas me deixam, porque eu sou meio hiperativa. Então, eu demorei pra conseguir assistir tudo, mas eu consegui assistir todas as horas. Aquela de 3 horas e 47, eu acho que eu fiquei uns 2 dias pra conseguir assistir. Mas eu consegui e me ajudou bastante, assim, sabe? Daí eu falei, cara, eu vou pegar o que tem aqui. Até aquela imagem tua do iceberg, ela, tipo, foi muito importante pra mim nas reuniões. Eu refiz uma, né, parecida com a tua nas reuniões. E era onde eu conseguia falar mais e expressar o que realmente o cliente queria escutar. Que eu peguei um gancho teu muito importante, que a gente não vende um produto, eu não vendo pacotes, eu não vendo tráfego pago, eu vendo aumento de receita. Fazer o que for necessário para fazer o cliente aumentar a receita dele. Então eu peguei muitos ganchos teus, tipo, muitos gatilhos do jeito que tu fala, e fui aplicando e deu, tipo assim, muito certo em todas as reuniões que eu fiz. Não teve uma que deu errado, né? Foram quantos mesmo? Eu até perdi a conta desse contrato que tu fechou. Eu tava em reunião com uma, aqui do Sul, e daí tava em reunião com uma, que eu cheguei a fazer uma primeira apresentação, mas não tinha feito que nem a tua ainda. Eles estavam meio assim, aí eu falei, não, vamos fazer mais uma, eu vou te explicar melhor, e aí eu apliquei, deu certo. Aí fechei uma de 2.500, que eles precisavam criar um e-commerce. Essa parte de e-commerce eu também tenho uma certa desenvoltura, que eu já trabalhei com dropshipping também, outras coisas. Eles precisavam do e-commerce e fazer rodar e começar do zero, vamos dizer assim, né? Aí peguei eles por 2.500, aí eu fechei um agora também, que quer estruturar uma loja do zero, que é uma marca de joia, quer trazer um outro conceito. Aí eu consegui, o primeiro eu botei 2.500, porque eu fiquei com o pé atrás de botar 3. Você sério, eu falei, cara, eu acho que eu não vou botar 3, que ele não vai fechar. Aí ele, tipo, 2.500. Eu pensei, cara, se eu tivesse botado 3, ele tinha fechado, cara. Eu falei, não, isso aí acontece em toda reunião, viu? Toda reunião, Vitória. A gente sempre fica pensando, pô, podia ter cobrado mais, né? Não, aí daí, beleza, aí deu certo, aí fiz com a menina da loja, essa que queria abrir essa loja de joia, que era o sonho dela. Aí botei 3.000, achou tipo, não é uma pessoa que tem muita condição e, tipo, achou super em conta por todo o entregável que eu ia dar pra ela, entendeu? Tudo, tipo assim, que eu botei lá, que eu pontuei, que, né? E aí teve uma loja que é um e-commerce também, aqui de Blumenau, né? Ela é e-commerce, mas ela tem a parte física também, e que tem uma agência com eles há 1 ano, e é tenebroso as coisas que tem lá, e, tipo assim, em 1 ano eles venderam 7 peças em tráfego. Caramba. Aí eu fui abrir o e-commerce deles, eu falei, já entendi o porquê. Então peguei tudo deles, assim, fiz uma apresentação, pontuei tudo. Aí fui lá e fechei. Ali eu vi que tinha possibilidade de eu cobrar mais. Aí eu fui lá e cobrei 3.500, mais uns 3.500. Foi aumentando só de 500 em 500, hein? Aí eu falei assim, não, até que o treinamento que eu dei pro pessoal, eu falei, a gente tem aqui de 3, mas a gente tem que podemos chegar a cobrar 10.000. É só saber aonde prospectar esses clientes e como abordar eles, entendeu? Então, foram 4, foram 2 de 3, um de 3.500 e um de 2.500.
em menos de um mês. Caramba. E como que era antes, Vitória? Cara, era, que nem eu te falei, eu não tinha essa coisa de prospectar, eu fui ensinada de uma forma errada, eu não tinha confiança em estar prospectando, então era bem difícil. Eu tinha boca a boca, era boca a boca mesmo, e eram clientes assim, que chegava no segundo, terceiro mês, tipo, já saíam, já não queriam pagar, porque era aquela coisa de social media, artezinha, engajamento, sabe? Então não fluía muito. E muitos outros clientes também não tinham a paciência de realmente esperar ter um contrato maior, que a gente sabe que tráfego pago ele não é mágica, e um tráfego pago, não adianta fazer um bom tráfego pago se o produto não for bom, se a casa não estiver arrumada. Tipo, tem toda aquela estrutura. Então, muitas vezes os clientes não tinham essa paciência, então a minha quantidade de cliente era muito baixa. Teve mês que eu fazia R$1.900 só, extremamente baixo. Então, hoje a gente não parei nem pra somar assim, né, o quanto é que dá, mas já, acho que já bateu 3, 6, 9, 500, 9, 10, 12 e pouco. 12 mil, contando aqui todos. 6, mais 500, o que eu 2.505, mais 6. Eu tenho um fixo aí que já vai fazer 2 anos, que me paga 2.500 também. E um lançamento que a gente tá fazendo de uma amiga minha que também me paga aí mensal 2 pouquinho. Então, fatura aí 15 hoje. Vamos botar aqui, dá fatura uns 15. Massa demais, muito bom. Tem muita gente que me acompanha que tem medo de não conseguir fechar contrato caro por não ter prova social. E por incrível que pareça, todas as pessoas com as quais eu conversei, não sei se vai ser o teu caso, né? Eu tô te fazendo a pergunta agora, mas todas as pessoas, todos os alunos que eu já entrevistei, eu faço a mesma pergunta. E normalmente a resposta é negativa para essa questão, que é, eu sempre pergunto, os clientes com os quais tu reuniu e tu fechou esses contratos, eles te perguntaram incisivamente sobre experiências passadas, sobre provas sociais, sobre todas essas coisas? E eu sei que em alguns casos os clientes perguntam, mas as pessoas acham que eles vão perguntar em todos os casos. E não é o que acontece normalmente. Acontece em alguns e outros não. Como é que foi com esses 4 clientes que tu fechou? De 2.500, 2 de 3 e um de 3.500? Todos eles, exceto o que já tinha uma agência de marketing, né? Porque, querendo ou não, tava com o pé atrás, porque já tinha um ano investindo muito dinheiro. Eles pediram, né? Qual era a minha experiência com e-commerce e tudo mais. Eu tenho um case de sucesso de e-commerce grande. O resto nem... Eu, no final, que apresentei. Eu peguei e apresentei, mas tipo, eu sei. Nem falaram, porque tá ali no documento, na apresentação, alguns depoimentos e resultados. Mas, não, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade com isso, mas também nunca a um ou outro, assim. Eu acho que é bem relativo também, bem poucas pessoas. Porque se tu realmente sabe conduzir uma conversa, tu realmente sabe mostrar o que tu vai fazer, ele acaba esquecendo, porque tu tem tanta confiança no que tu fala, que ele acredita que tu realmente entende muito e ele esquece, porque se tu é tão confiante no que tu fala, que tu já fez, né? Então é mais a confiança, que nem tu falou, né? Naquela aula de 3 horas e 47 minutos, sobre confiar no que você está falando. Hoje em dia as pessoas compram de que elas confiam. Essa segurança, ela supera completamente a necessidade de prova social. Vão existir os casos, mas é exatamente o que tu falou que eu tento colocar na cabeça das pessoas. Porque muitas vezes, talvez eles até tenham vindo de uma série de reuniões onde eles foram questionados, sim, sobre provas sociais, mas esse questionamento de provas sociais veio não porque o cliente naturalmente faria ele, mas porque o cliente não se sentiu seguro o suficiente com a apresentação, e aí ele precisava de uma confirmação, de uma comprovação externa. Se a tua apresentação ela é tão segura, como tu perfeitamente disse, o cliente não vai nem lembrar de pedir essa prova social. É, bem assim. As pessoas ficam com medo porque, na verdade, isso é uma coisa delas, assim, sabe? Elas, tipo, cara, que ele pedia prova social. Errou, né? Até que tem um negócio que eu aprendi, que teve um cliente que queria que eu mexesse com aquele determinado nicho. E eu nunca tinha feito. Tu já teve experiência com nicho X? Não, nunca tive, justamente é o momento certo de eu começar a ter, porque como eu tive com vários outros, pode ser que o que eu aprendo com os outros eu consiga aplicar no teu, e no teu eu vou aplicar no dos outros, e assim, consequentemente, né, conseguir trabalhar todos. Então, uma outra coisa que eu aprendi com você também, eu estava quase me nichando, tava pensando assim, cara, eu acho que eu vou ser agência só de construtor. Não, acho que eu vou ser agência só de imobiliário. Vai ser mais fácil atingir todo mundo. Porque a gente aprende muito isso deles. Todos eles falam, sim. E eu acho que é porque um vê o outro falando, e como eles veem todo mundo falando, aí eles pensam, não, deve ser isso mesmo, já que tá todo mundo falando. Vamos se nichar que vai ser melhor. É mais fácil de tu atingir, porque aí, a agência de marketing do ramo imobiliário tem mais presença, né? Nada a ver. Tipo assim, hoje eu vejo nada a ver. Como você compara o que tu tem aprendido comigo com outras experiências de aprendizado que tu teve? Cara, é que você é humano. Eu vou te botar bem assim, você é humano e você pensa mais nos teus alunos e quem consome, porque tu realmente quer ensinar, do que quer encher o bolso. Porque se tu quisesse encher o bolso, tu não ia cobrar também o que tu cobra. Então, eu acho que é o que mais te difere, assim, é a confiança que tu fala as coisas também. Que nem eu falei, tipo assim, eu olhei e falei, nossa, ele tem pouco seguidor. Me atraiu ter pouco seguidor e ser tão confiante no que você fala. Então, prova que você não é um marqueteiro que, tipo, fica se anunciando e se promovendo o tempo inteiro, senão tu já teria lotado a quantidade de seguidor, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, tu realmente, eu vejo
vejo que tu quer ensinar, entendeu? E o teu conteúdo funciona, não é balela, entendeu? Eu gosto de fazer isso, eu comento com a galera o tempo todo. Já trabalhava dando aulas antes em outra coisa que não tem nada a ver, aula de exatas, você já deve ter me visto comentando isso em alguma dessas lives aí. Quais foram os maiores desafios ou obstáculos que você enfrentou antes e como que esse conteúdo te ajudou a superar eles? Se fosse elencar os maiores desafios que tu teve que enfrentar. O maior desafio pra mim, que eu acreditava que era o da prospecção, foi assim que eu te achei, né? Então, pra mim era muito difícil prospectar. Por mais que eu fale bem, tu deve perceber que, tipo, eu falo assim bem tranquilo, em reunião também. Sim, assim, a tua oratória é boa. Porque eu já trabalhei na TV, então eu já fui de teatro, então pra mim esta parte assim é muito tranquila. Mas o prospectar é muito difícil, tipo, o cara vai achar que eu sou uma maluca, vai falar que não precisa de mim. E se ele falar que já tem alguém que faz isso, como é que eu lido com essas coisas? Eu falei, isso pra mim era uma coisa muito difícil. Então, pra mim foi um dos pontos que mais me ajudou. O teu conteúdo, pra mim, foi consumido assim em grande escala pra prospecção. Assim. E aí, com o tempo, eu fui tendo gatilhos contigo, tipo, que eu nunca tive com outro mentorado, entendeu? Formas de chegar e mostrar pro cliente realmente o que ele precisa. Porque o cliente realmente, ele quer vender. Se eu sentar na frente dele e oferecer um monte de coisa, ele vai acreditar que é necessário para vender. E às vezes nem precisa do que tu tá oferecendo, é outra coisa, né? Eu queria que fala que é até inviável eu oferecer pacotes, porque pode ser que o meu cliente, no projeto que a gente tem, ele demande muito mais coisa do que a gente tá oferecendo, e eu vou deixar de fazer para ele, se a gente tá realmente focando no progresso, no sucesso dele. Então, muita coisa, assim, que eu vi contigo, que eu não vi em lugar nenhum, e que são vários pontos, tipo, tudo, entendeu? Tudo. O curso ajudou você a superar alguma barreira psicológica ou mental relacionada à venda dos contratos mais caros? Ou a autoconfiança no próprio serviço que tu estava entregando? Com certeza. Eu tinha medo de precificar o meu serviço, mesmo eu sabendo a qualidade que ele tem. Tem muitas coisas que são totalmente diferentes de agências tradicionais e tudo mais, e eu sempre soube da minha capacidade, mas eu sempre tinha a crença da menos-valia e que eu não ia conseguir precificar porque a pessoa não ia pagar, ia achar caro. E depois que eu aprendi contigo a forma de abordar, a forma de trocar as palavras, a forma realmente de entregar uma solução, uma ajuda para o cliente, se tornou barato. Frente aos clientes, se tornou barato. A própria pessoa falou, nossa, eu pensei que seria bem mais caro. Então, provavelmente, daqui a pouco eu já vou poder estar cobrando 5 mil e as pessoas vão achar barato. Vitória, tem uma parada interessante sobre o que tu falou, que é quando as pessoas veem que a gente consegue fazer uma oferta que o cliente ele encara como algo que tá barato pro que a gente vai entregar, tu sabe que tem gente que sempre olha pro lado negativo. As pessoas vão olhar e pensar, nossa, então eu vou ter que entregar muita coisa, não vai estar valendo a pena pra mim. Eu vou ter que trabalhar muito. Eu acho que a essa altura do campeonato já deve ter ficado claro pra ti também que, na real, a gente não trabalha muito mais do que outros prestadores de serviço. O nosso trabalho ele só é mais estratégico. Como é que tu tá lidando com isso do operacional? Como é que tá a tua visão quanto a isso, a tua percepção do quanto tu tem que entregar, né, e essas coisas? Na verdade, assim, eu ainda fico um pouco sobrecarregada. Então, tipo, eu sento aqui 8 horas da manhã e saio daqui 5 horas da tarde. Eu cuido dos conteúdos da minha empresa, eu cuido dos outros e vou prospectando e vou cuidando da pessoa que eu trouxe. Então, eu fico bastante tempo aqui, mas eu quero muito realmente ficar só nisso aqui. Só sentar, fazer as reuniões, fechar, delegar e acabou. Boa. Próxima reunião, fechou, delegou, acabou. Entendeu? Então, até uma coisa que eu baixei pra ver se me ajudava, mas eu sinto muita dificuldade pra mexer com esses aplicativos. Eu tinha Trello, aí baixei o ClickUp, e aí tentei usar o Notion, tenho muita dificuldade. Então, eu tenho cadernos dessa grossura, que tipo, parece só aquelas velhas antigas. Tudo que eu tenho pra fazer, eu boto na mão e vou escrevendo. Mas eu vou te falar, a gente usa ClickUp aqui hoje pra gerenciar tarefas em equipe, mas eu não abandono folha de papel. Falou do caderno, olha o que tem na minha mesa aqui. Também não paro de usar caderno. E caderno de escola mesmo, fazer anotação de tarefas. Eu até comprei um iPad achando que tipo, ia ser mais isso. Mas não, eu tenho tipo 3. Tem agendas e cadernos e coisa, e penal cheio de coisa e post-it. Eu prefiro anotar. Pra mim, eu fico mais organizada, sabe? Eu já até tentei usar as coisas. Mas... Tem alguma ferramenta, estratégia ou parte do conteúdo do curso que tu encontrou, que tu achou assim que foi especificamente muito boa, muito eficaz? Por exemplo, tu mencionou o iceberg, então meio que tu já até me respondeu isso daqui, né? O iceberg foi uma coisa interessante da aula que tu utilizou e que eu, inclusive, uso muito também nas reuniões. Eu usei muito do iceberg e eu usei também um que é aquele desenho que tu tem tráfego, copywriter, funil de vendas, audiovisual e o designer em si, que é a parte da jornada do consumidor, entender tudo. Então, esse também eu usei teu, eu fiz um pra mim bem semelhante ao teu. Eu acho que esses pontos, assim, que tipo, eu consegui trazer, assim, pra mim também. E os scripts de ligação, de prospecção, assim, não é um script pronto, claro, né? Mas é uma base de como vocês abordam
abordavam, que é o mais difícil, tipo, como é que você começa a ligação. E essa parte do consultor de vendas é excelente. Eu chamava de agência de marketing, realmente, quando agente de marketing, meu saco lá De vem. cara eles já recusam. Não dá. E só dá pra saber disso colocando o pé na água, prospectando. É por isso que os gurus não falam isso, porque eles não estão ligando. Então eles não vão ter essa informação. Não, eles têm um time de vendas, tipo assim, de 30 pessoas, mas eles não ligam. Exatamente. O que você diria pra alguém que tá em dúvida se entra ou não no bootcamp? Pelo amor de Deus, entra, né? Então você tem que entrar. Porque, meu, é óbvio, se tu já entrega o que tu entrega de graça, então, cara, tem que entrar. Não tem como não entrar. E o teu ticket é baixo perto do que tu vai entregar, tu sabe disso, né? Eu acho. Não tem um monte de assim, aluno já que me falou que tá errado esse preço. Não, é muito baixo. Eu já comprei mentorias absurdas de, tipo, 8, 10 mil reais e, tipo, não deu nada. É absurdo, muito barato. Então tem que entrar, essa é a minha resposta. Pra quem você especialmente recomendaria esse conteúdo? Tipo, pra que tipo de pessoas tu recomendaria esse conteúdo? Principalmente para as pessoas que foram enganadas pelos gurus de marketing, assim, sabe? Principalmente essas, porque chega uma hora que a gente fica cansado, cara. Cansado de tanta informação, cansado de tanta, sabe? Às vezes eu parava e sentava assim e falava, cara, o que eu faço primeiro? O que eu vou, sabe? Tipo, e às vezes era tão simples. Em 15 horas foi tão simples pra mim. E cursos de 200 aulas gravadas e salas enormes e gente pra rodo. E pensava, meu, o que eu faço, cara? Por onde eu vou, por onde eu começo, assim, sabe? Então, pra mim, acho que as pessoas que, claro, principalmente aquelas que têm um desejo de empreender e ter uma agência, prestar um bom serviço, né, para um cliente que busca realmente, não quer só encher o próprio bolso, porque se só for encher o próprio bolso, aí é melhor ser igual um guru, né? Vende uma coisa, pacotinho, que aí vende rapidinho. Não retém cliente depois. Não fica ali contigo um tempo, né? Mas as pessoas que realmente querem ajudar o próximo, porque se a gente ajuda o próximo, a gente também se ajuda. Então, de fato, tipo assim, e pessoas que foram enganadas, sabe? Enganadas por outros gurus, assim como eu, que desde 2019 faço mentoria, faço curso e nunca achei alguém como você. Nunca, primeira vez mesmo.